Abraço, Ronald, Bia. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa mandando pra cá mensagens através do Fala Galera 971021493. Valentim estuda esquema com 3 zagueiros e retorno de Gé, a equipe titular no duelo contra o Náutico. E aí, você concorda com essas mudanças? Para fazer essa mudança, ele promove o retorno do Barcelos. E aí, a formação com 3 zagueiros. Wanderson permanece, Barcelos e também o Emerson Santos. Ele não terá o Dudu, que vai cumprir suspensão, e ele mexeria também nesse esquema, tirando o Serginho. E aí, para promover a entrada do Gé, fazendo a dupla de ataque com o Jean Dias. E aí, você concorda com essas mudanças? 971021493. 971021493. Contabilizando apenas campeonatos nacionais, Guarani esteve na zona de rebaixamento em 42 das últimas 44 rodadas. Foram 38 jogos na degola da Série B do ano passado e outros 4 jogos na atual disputa da Série C. Já imaginou em algum momento da sua vida, você, torcedor do Guarani, já imaginou em algum momento da sua vida que isso pudesse acontecer com o Guarani? Opine. 971021493. 971021493. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Wanderson esquiva quando perguntado se prefere jogar no esquema com 2 ou 3 zagueiros. Wanderson fala sobre o seu reencontro com Hélio dos Anjos. Zagueiro e treinador trabalharam juntos entre 2023 e 2024 no Paysandu. Emerson comenta sobre a importância do Majestoso e analisa derrota na última rodada. Alberto Valentim testou ao longo da semana a volta do esquema com 3 zagueiros. Danilo Barcelos deve compor o setor ao lado de Wanderson e Emerson Santos. Gé também pode ganhar uma vaga na equipe titular. Expulso contra o Brusque, Dudu é desfalque confirmado.
Com as prováveis saídas de Matheus Silva, Renato e Johnny Lucas, Ponte deve economizar pouco mais de R$200 mil por mês em salários. Diretoria busca reduzir a folha salarial para trazer reforços pontuais para a próxima janela de transferências. E após derrota para o Vitória, 2-0 em Salvador, a Ponte dá adeus à Série B do Brasileiro Sub-20. Eliminada nas quartas de final, Macaquinha se despede da competição com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Wanderson promete ajustes e reação rápida após goleada diante do Brusque. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Vamos ouvir Léo Coutro. Ele lamenta a situação da equipe e diz em mudar a chave para a sequência da competição. Léo Coutro elogia Marcelo Fernandes. Léo Coutro fala sobre metas do Guarani na Série C. Jogadores que não foram titulares contra o Floresta no fim de semana perderam o jogo treino para o Sub-20 por 3-1 na última terça-feira. Garotos da base alviverde venceram o primeiro tempo por 2-1 e o segundo por 1-0. Após oficializar a contratação do lateral esquerdo Vitinho na noite de ontem, Guarani espera anunciar mais 3 reforços até o fim da próxima semana. Volante Wellington, aquele mesmo que jogou no São Paulo. Meia Cássio Gabriel e atacante Ronaldo, que já jogou no Guarani em 2012. Time do Bugre, naquela oportunidade, foi vice-campeão paulista no comando do Vadão. Próximo aniversário do Guarani, Figueirense venceu a equipe alviverde no Brinco de Ouro apenas uma vez em toda a história. Nas outras 7 vezes que se encontraram em Campinas, Bugre venceu 5, além de 2 empates. A única vitória do Figueirense foi em 2018 pela Série B do Brasileirão. Contabilizando apenas campeonatos nacionais, Guarani esteve na zona de rebaixamento em 42 das últimas 44 rodadas. Foram 38 jogos na degola da Série B do ano passado e outros 4 jogos na atual disputa da Série C. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Números de competições nacionais aumentam pressão no Brinco de Ouro. E tem as pautas do dia. Notícias não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Grupo de 20 clubes das séries A e B publicou uma nota afirmando que seus representantes não irão à eleição da entidade máxima do futebol brasileiro no domingo, em protesto contra a condução do pleito. No comunicado, os clubes pedem, abre aspas, democracia, transparência e representatividade, fecha aspas, e afirmam discordar do processo. Ainda não está descartado que outros dirigentes sigam esse caminho. Os clubes são América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário de Ponta Grossa, Paraná, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos,
São Paulo e Sport. Conmebol, pauta 2. Conmebol quer mais jogos na América do Sul, se Copa do Mundo de 2030 tiver 64 seleções. Entidade defende ampliar número de participantes para a edição que celebrará centenário do torneio. Expectativa é de que o continente seja sede de ao menos um grupo. Há 2 anos, a FIFA anunciou que a Copa de 2030 terá jogos em 6 países diferentes. Em 3 continentes, Argentina, Paraguai e Uruguai terão uma partida cada na primeira rodada para marcar os 100 anos da primeira competição disputada no Uruguai. Todos os demais duelos serão em Espanha, Portugal e Marrocos. Pauta 3. O Barcelona anunciou renovação de contrato do brasileiro Rafinha. Nesta quinta-feira, o jogador oficializou o acordo na sede do time em uma reunião com o presidente Joan Laporta e o diretor esportivo Deco. O novo vínculo vai até 30 de junho de 2028, com extensão de 1 ano em relação aos termos anteriores. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h12, está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio, Pedro Piscinato, ele que responde pelo som, que vai para todas as plataformas digitais e também pelo FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que seleciona, corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 17 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até 19 horas e 30 minutos. A bola rola 7h30, né? Palmeiras em campo. Mas nós vamos encostar o nosso programa até instantes antes da bola rolar. Palmeiras e Ceará, Copa do Brasil. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos e especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E tem mais, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Quando chegar lá para comprar temperos, dá uma olhada antes na marca, tá? Veja, preste atenção na marca. Se for a Aroma das Ervas, pode levar, porque essa é a boa. Para saber mais, aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 É, da família Sato. Antônio Sato é o pai e Glauco Sato o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 17 horas e 19 minutos em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde aí, Batista, aos amigos da bancada. Tô ligando aí hoje para cobrar a aposta que eu fiz com o Tigrão. Eu falei que o Atlético Mineiro ia sapatear em cima do Maringá, e dito e feito. Ontem o Atlético meteu 4-0, o Hulk perdeu um pênalti, teve 2 gols anulados do Atlético pelo VAR, até aí tranquilo, tudo bem. O goleiro do Maringá foi eleito o melhor em campo, fez 35 milagres. E Tigrão, faz o Pix aí, Tigrão.
faz o Pix. Apostamos aí o jantar. Eu falei que... Você falou que ia ser no pau da goiaba. Eu falei que ia ser no Bumba Meu Boi. Não deu outra. Faz o Pix, Tigrão. Abraço. Valeu, grande abraço. Então, o Tigrão foi apostar, né? E aí, realmente, aconteceu aquilo que o Gustavo Faria disse que aconteceria. Primeiro jogo, né? O Tigrão já ficou assim, meio que esfregando as mãos. 2-2, mas aí no jogo da volta, o Tubarão não aguentou. O Galo deu com a madeira de Guatambu no meio da testa do Tubarão. Foi só pedaço que voou para tudo quanto é lado. Então, o Tigrão, a aposta foi pública. Então, o Tigrão vai ter que morrer aí com uma grana, né? Escolher um restaurante caríssimo e vai ter que pagar a aposta para o amigo que está lá em Belo Horizonte, Gustavo Faria. Ganhou, portanto, a aposta do Tigrão. Fala, Batistão, se confirmar as supostas contratações, o que você acha desse time? Pergunta aí para o CH, para o Tigrão e para o Gleger. Vanderlei, no gol, Cicinho, Alan Santos, Rafael e Vitinho. Natan, Wellington, Pablo Baianinho, Ronaldo, João Vitor e Bilu. Esse ataque aqui, né? O Ronaldo é centroavante. Então aqui seria Bilu, que é canhoto, mas gosta às vezes de jogar pela direita. Então seria João Vitor, Ronaldo e Bilu. Esse seria o time. Então, o primeiro passo é confirmar as contratações. Até agora, Cicinho e Vitinho. Cicinho e Vitinho já foram anunciados, já estão integrados ao elenco de profissionais e estarão à disposição a partir do dia 1º de junho, quando abre a janela. Agora, os demais, né? Não há possibilidade neste momento de fazermos aqui qualquer tipo de elucubração. Porque Vanderlei não está confirmado, que é goleiro. Aí o Wellington, gosto, experiente, 34 anos, muito bom jogador. Tem muita qualidade, mas não está contratado ainda. Ronaldo, goleador, está na Ferroviária, está no banco. Já jogou no Guarani em 2012, apesar que em 2012 ele tinha 21 anos. Veio da Portuguesa, trazido pelo Vadão, professor Oswaldo Alvarez, que Deus o tenha. E Pablo Baianinho está contundido. Não tem expectativa de quando é que ele poderá retornar ao time do Guarani. Então é uma análise meio em cima do vazio, né? Como é que a gente pode dizer? O que eu posso dizer é que se realmente essas contratações estiverem efetivadas na janela de transferências que vai abrir no dia 1º, eu considero sim um bom time. O Guarani está mudando a estratégia. Até hoje, na tela da Band, eu bati um papo com o Vladimir Catarino e também com o CH a respeito disso. Começou com uma estratégia de apostar num time jovem, média de idade 23 anos. O Guarani era o time, antes do início da competição, mais jovem no campeonato, com a menor média de idade. Começou o campeonato, não deu certo. Teve que trocar o treinador, comissão técnica, trocou o executivo de futebol, fez uma modificação radical, mandou embora o Danilo Silva, trouxe o Elano, fez uma alteração profunda no departamento de futebol.
e mudou também a estratégia. Com exceção do Vitinho, que tem 23 anos, os demais jogadores estão aí acima de 30 anos. Cicinho tem 36 anos. O Wellington, 34 anos. O Ronaldo tem 33 anos. Então é perigoso esse tipo de coisa. É o mesmo que trocar o pneu do carro com o carro em andamento, com o carro rodando. Pode dar certo? Pode. Porque do jeito que está também não pode ficar, ué. Se continuar do jeito que está, vai direto para as profundezas da Série D. Então tem que fazer realmente alguma alteração. E são jogadores experientes que estão sujeitos também, né, pelo adiantado da idade, sujeitos à lesão. Tem que ver se eles aguentam a disputa do campeonato até o final. Apesar de que a Série C tem jogo só uma vez por semana. Isso é benéfico, facilita em ter aí jogadores mais experimentados, mesmo com a idade um pouco mais elevada. Vamos torcer para que realmente dê certo. É uma grande esperança para o time do Guarani. O torcedor está depositando todas as suas fichas nesta virada de mesa, nesta virada de chave, melhor dizendo, que vai acontecer agora a partir do dia 1º. Vamos aguardar, né? É um pacotão. É um pacotão que será colocado em evidência quase que de uma única vez. E aí não tem um entrosamento que é necessário também no futebol. São 17 horas e 29 minutos. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso cliente, para o nosso ouvinte. O tempo urge, vamos ao Fala Galera desta tarde ensolarada em todo o estado de São Paulo. Valentim estuda esquema com 3 zagueiros e retorno de Gé, equipe titular, no jogo contra o Náutico. E aí, você concorda? Concordo. Se tem um jogo que precisa jogar, no meu entendimento, com 3 zagueiros e com Gé, é este. Agora, eu não sei, por exemplo, se o Gé tem condição de atuar desde o começo. Eu não tenho como responder isso. Mas, de qualquer maneira, imaginando que o Gé esteja pronto, sim, 3 zagueiros e o Gé de começo. Contabilizando apenas campeonato nacional, o Guarani esteve na zona de rebaixamento em 42 das últimas 44 rodadas. Não sabia disso. Foram 38 jogos na degola da Série B do ano passado e outros 4 na atual disputa da Série C. Você já imaginou em algum momento da sua vida que isso pudesse acontecer? Não. Por mais que a gente questionasse os jogadores contratados, pelos desmandos, pela falta de organização, pela falta de conhecimento, eu não estou falando de honestidade, tá, gente? Estou falando de competência futebolística, não é? Eu mesmo... E todo mundo sabe, eu sou bem criterioso em algumas coisas, não é? Eu jamais imaginaria que o Guarani, no início da Série C, estaria na zona do rebaixamento como está. Não imaginaria. E tomara que, com a possibilidade de reforços, o Guarani saia de lá o mais rápido possível e se classifique. Tomara. Nesse momento é um pouco difícil, mas é para isso que eu torço, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos do Esporte em Debate. Vamos meter logo na tela o Fala Galera de hoje aí, pra gente já desenrolar a bagaça. Valentim. Travou aí a imagem e também o som do Tigrão. Vamos buscar aqui a recuperação do Tigrão. Enquanto isso, eu tenho um recado importante. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai
além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e as suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h32, recuperada aqui a imagem e também o som do Tigrão. Pois não, o Tigrão, e novamente na tela a nossa enquete de hoje, para que o Tigrão possa, portanto, participar. Diz aí, Tigrão. Alô, Tigrão. Estamos vendo a cadeira do Tigrão, mas o Tigrão desapareceu por mágica. 17h33. Quando o Tigrão retornar, aí ele participa do programa. São mensagens que os ouvintes estão mandando para cá. Boa tarde, Batistão. Com as dispensas de Matheus Silva, Renato e Johnny Lucas, a Ponte vai trazer reforços? Pergunta aqui o nosso ouvinte Leandro de Rezende. Leandro de Rezende, até agora nenhuma movimentação no fronte. A Ponte provavelmente, né, estava esperando a colocação desses jogadores para que possa abrir brecha na folha de pagamento. Então, abrindo, portanto, essa brecha, colocando esses jogadores em algum time, por exemplo, o Renato, fala-se que ele está indo para o Santa Cruz do Recife. Outro time do Recife também está interessado no Matheus Silva, mas é o Náutico. Então, a colocação feita, a Ponte se livra dos salários e aí tem condição de fazer contratações para a janela, que começa aí no dia 1º. Vamos aguardar um pouco mais, só que até o momento, respondendo objetivamente a sua pergunta, não tem qualquer tipo de movimentação. E por falar em Ponte Preta, informações da Macaca. Vladimir Catarino está chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. O elenco da Macaca treina amanhã pela manhã no CT do Jardim Eulina e já inicia a viagem para Recife, porque sábado tem jogo contra o Náutico no Estádio dos Aflitos, 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte busca a reabilitação, né? Vem de derrota por goleada para o Brusque e joga contra o Náutico, o time também que tenta embalar no campeonato. Vem de 2 vitórias seguidas. O técnico Alberto Valentim testou ao longo da semana a volta do esquema com 3 zagueiros. Isso porque o Dudu está suspenso, né? Foi expulso contra o Brusque. Nesse esquema, Danilo Barcelos deve compor o setor defensivo,
ao lado do Wanderson e do Emerson Santos. Outra novidade pode ser a volta do Gé à equipe titular. O Gé que vem ganhando, né, jogo a jogo, minutagem, e a tendência é que ele comece também esta partida como titular. O zagueiro Wanderson esquivou quando perguntado se prefere jogar no esquema com 2 ou 3 zagueiros. Segundo ele quer jogar independente do esquema. A gente trabalha da melhor forma, né? Eu acho que quem decide é o professor, independente do esquema tático, de qualquer situação, a gente tem que se preparar, tem que trabalhar forte para a gente fazer bons jogos. Então, é isso, a gente deixa que o professor possa tomar a melhor decisão para nós e para Ponte Preta. O Wanderson, que além de ir muito bem na zaga, faz gols, né? Foi dele o único gol da Ponte Preta na partida contra o Brusque, na derrota por 4-1 de cabeça, após cobrança de escanteio feita pelo Elvis. Wanderson, que já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos, né? Hélio dos Anjos, que é nome de destaque na Ponte Preta, conquistou, por exemplo, o título do Campeonato Paulista da Série A2 pela Macaca, mas treinou o Wanderson no Paysandu em 2023 e 2024. O Wanderson fala desse reencontro com o professor Hélio dos Anjos. A gente sabe, né, da forma dele trabalhar, uma forma muito agressiva, uma forma que tem uma intensidade muito grande dentro do jogo, e do mesmo jeito que joga dentro de casa, joga fora de casa. E é um cara que eu tenho um respeito muito grande, né, por ter conquistado um acesso, 2 títulos e uma permanência na Série B com ele. Então, eu devo muito a ele, mas agora eu tenho que defender o meu lado, tenho que defender as cores da Ponte Preta. E eu tenho certeza, com a força do nosso grupo, com o empenho de todos, da nossa comissão, do staff, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa buscar um resultado positivo lá fora. Já o companheiro do Wanderson na zaga, o Emerson, que já foi Emerson Santos, capitão do time também em algumas partidas, ele fala sobre a derrota, né? Ter sentido a derrota para o Brusque por ter sido dentro de casa, né? Normalmente a Ponte tem uma grande força quando joga no estádio Moisés Zucarelli. Não, cara. Eu acho que jogar em casa com o nosso torcedor é fundamental, né? Eu acho que foi um jogo ali que acho que até a gente estava bem no primeiro tempo, só que a gente não conseguiu concretizar em gol, né? Mas logo depois da expulsão a gente teve que se abrir um pouco, até porque a gente estava atrás do placar. Mas eu acho que não, acho que com o apoio da nossa torcida a gente é bem forte dentro de casa. Esse é o Emerson, zagueiro da Ponte Preta, que está confirmado no time titular para o jogo contra o Náutico no próximo sábado, 5 da tarde, com transmissão pela Rádio Bandeirantes e também pela TV Bandeirantes. A Macaca em busca da reabilitação, né? Quer voltar a vencer aí para se manter na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Nas categorias de base, a Ponte perdeu para o Vitória por 2-0 lá em Salvador pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 da Série B e foi eliminada nas quartas de final da competição com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. 17h38, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, diz aí. Dali V-Mix. Um abraço a todos. Batista, um abraço para você, um abraço para os amigos do Esporte em Debate. Vamos começar de novo, eu dei um pico aqui pequeno, acho que agora tá legal, na nossa conexão. Fala, galera, rapidinho, já aproveito e falo do panorama da Ponte aí. Valentim estuda esquema com 3 zagueiros e o retorno de Gé à equipe titular no duelo contra o Náutico. E aí, você concorda com essas mudanças? Eu acho que pela minutagem que já teve, o Gé já tem condições de começar, até acho que não vai aguentar o jogo todo, mas poderia começar o jogo com ele sim, eu faria isso. Agora, com relação a 3 zagueiros, eu não faria, tá? Os melhores momentos da Ponte foram no 4-4-2. Vai mexer, o que vai acontecer? Você volta com a flecha. Quem que é a flecha? A flecha é o Gé. E aí você perde um arco. Porque para meter 3 zagueiros, você vai ter que matar um do meio de campo. Porque do ataque já está jogando com 2. Né? Então, a hora que você põe 3 zagueiros, você faz a linha de 5 com os 2 laterais. Aí você vem com 3 no meio, 8. Com 2 na frente, 10 e o goleiro 11. Então, fatalmente, você vai matar um dos meias. Um volante, ele não vai abrir mão fora de casa num jogo pesado de alta pressão. Então, eu manteria Serginho, Elvis, 2 volantes. Precisa ver quem é que vai substituir o Dudu, que está suspenso.
Precisa ver se ele vem com o Lucas Cândido, que fisicamente tem dado uma riada e é normal. Talvez o Léo Oliveira e Lucas Cândido, pode ser uma opção legal. Mais Serginho, mais Elvis, mais Jean Dias e mais Gé. Não faria os 3 zagueiros. Ah, mas teve bons momentos com 3 zagueiros no Campeonato Paulista. Ô companheiro, a Ponte vinha com uma das defesas menos vazadas, tinha tomado em 5 jogos 2 gols. Foi um ponto fora da curva com a expulsão do Dudu. Aí tomou 4 gols do Brusque, que tinha marcado só 2 gols em 5 jogos. Veja o que é o futebol. A Ponte em 5 jogos tomou 2 gols e no 6º jogo tomou 4 num jogo só. Quer dizer, toma 2 em 5 e toma 4 num único jogo. O tal do Brusque, que em 5 jogos tinha marcado 2 gols, aí marca 4 num jogo só. Você tem que acreditar ao acidente, ao acaso, à imponderabilidade do futebol, a algumas circunstâncias do jogo, como, por exemplo, a Ponte tomar um gol a 46 do primeiro tempo num pênalti absolutamente inexplicável do Toró. E aí toma o gol, vai, volta, já tensa, perdendo o jogo, o Brusque jogando bem, muito organizado. Então tem uma série de ocorrências. Ah, tomou 4, eu vou trancar a casinha de novo. Não faça isso. Mantenha. A Ponte está na liderança do campeonato. Mantenha o esquema. Não vá lá para esperar o Náutico. Não vá lá para se encolher atrás e chamar o Náutico para cima, que aí o bicho vai ficar mal. Vai ficar feio. A parada vai ser indigesta. Então, joga o jogo. Ah, uma sutileza, volta o Gé, ou começa com o Toró mesmo, mas a volta do Gé eu acho que já é indicada e já existe fisicamente essa possibilidade, né? Já há minutagem que justifique isso. E o restante vai como estava, organizado, soltando um pouco menos os volantes, às vezes sim transformando um dos volantes em um terceiro zagueiro, um anjo da guarda, ali um limpador de para-brisas à frente dos 2 zagueiros e entre os 2. Mas não abra a mão da bola, não abra a mão de jogar futebol, de ficar com a bola, de construir jogadas, de fazer uma transição de qualidade, porque não adianta voltar com o Gé e depois deixar só o Elvis armando, por exemplo, se a opção for tirar o Serginho. Não adianta, que aí os caras marcam um em cima individualmente, um na sobra do Elvis, que não tem essa mobilidade toda, acabou, vai ser ligação direta caindo na cabeça dos atletas de defesa da equipe do Náutico e voltando para cima da Ponte. Então eu não faria isso, já aproveitei para dar uma alongadinha aqui no Fala Galera da Ponte, porque é em cima também de parte aí das informações passadas pelo Vladimir Catarino. E, então, tá dado o recado aí. E no Guarani, no nosso Fala Galera do lado alviverde, contabilizando apenas campeonatos nacionais, Guarani esteve na zona de rebaixamento em 42 das últimas 44 rodadas. Foram 38 jogos na degola da Série B do ano passado e outros 4 jogos na atual disputa da Série C. Você já imaginou em algum momento da sua vida que isso pudesse acontecer? Pô, claro que não. Claro que não. Nós estamos falando de um clube do tamanho do Guarani. Então, você ficar em zona de rebaixamento, estamos tirando aí um hiato entre as 2 competições nacionais, a B-Zona do ano passado e a C-Zona desse ano, dá 44 jogos até agora, e você fica 42 jogos na zona de rebaixamento, e boa parte, importante parte, significativo percentual dessa zona de rebaixamento na lanterna, como aliás foi o posto onde o Guarani terminou. Não, nunca imaginei vivenciar algo assim. Para mim é uma imensa decepção, é um ponto de profunda preocupação, e esses números, por si só, sem maior aprofundamento, justificam às vezes algumas explosões que a gente tem aqui de indignação e alguns recados de contribuição
a título de alertar que a gente de vez em quando faz aqui e é incompreendido pela fogueira de vaidades que norteia o futebol e que povoa o futebol como um todo. Um recado desse foi dado, grande repercussão, na minha análise final do jogo do último sábado, da equipe do Guarani contra o Floresta, lá em Horizonte, no Ceará. Não, o Tigrão, a repercussão, muita gente falou, mas o Tigrão foi injusto. Eu queria saber que tipo de carinho e afago que a atual gestão futebolística do Guarani quer que eu faça, com números como esses que nós acabamos de divulgar aqui. Em 44 rodadas de campeonatos de âmbito nacional, 42 melancolicamente, tristemente, desesperadamente, o Guarani na zona de rebaixamento. Tá aí os números. Daí, às vezes, a nossa explosão de preocupação, de indignação e até de tristeza, porque a torcida do Guarani não merece isso de jeito nenhum. São 17h46 em Campinas. Vamos lá, CH, Ponte que pega o Náutico, partida marcada para sábado às 17 horas. Jogo que você, ouvinte, acompanha aqui na Rádio Bandeirantes com a narração de Roger Williams. E na TV Band, TV aberta, de graça, começa 4:45, às 5 a bola rola. Esparrama a notícia pelos grupos de WhatsApp e também pelas redes sociais. Náutico e Ponte Preta, um jogaço. Uma sugestão de time para você analisar, CH. Testes que estão sendo feitos durante a semana pelo Alberto Valentim. Diogo Silva, Maguinho na lateral esquerda e Arthur na lateral, Maguinho na lateral direita e Arthur na lateral esquerda. 3 zagueiros, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos. Meio campo com Lucas Cândido, Léo Oliveira e Elvis. E o ataque com Jean Dias e Gé. Note que saiu do time o Serginho para a entrada do Léo Oliveira. Então o meio do campo ficou com Lucas Cândido, primeiro volante, Léo Oliveira, segundo volante, e o Elvis, o meia. 2 atacantes, Jean Dias e Gé. E 3 zagueiros, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos. Lembrando que não tem o Dudu, porque foi expulso e cumpre suspensão. E aí, CH, o que você acha desse time? Bom, vamos lá. Existem 2 jogadores que, teoricamente, caso isso aconteça, vão jogar na zaga, que são jogadores híbridos. O Emerson Santos e o Danilo Barcelos. Então, já que o Dudu não vai jogar, né, ele deve permanecer com a mesma formação com Lucas Cândido. Lucas Cândido joga, Dudu não joga suspenso. Então o Emerson pode fazer essa função de primeiro volante, ou até o Danilo Barcelos, porque o lado esquerdo está dobrado com o Arthur. Estou imaginando que vai ser esse esquema, ok? Ele tira o Serginho do time, eu não tiraria. Né? Nem para tirar um atacante, mas o Serginho, para jogar junto com o Elvis, eu não tiraria. O Gé tem que jogar de começo. Eu acho interessante. Eu faria diferente, mas eu não acho ruim, não. E eu vou falar por que eu não acho ruim. Gramado dos Aflitos é pesadíssimo. Os times do Hélio dos Anjos são times de embate, de força física, de trombada. Então você tem que estar preparado. Isso quer dizer que com 3 zagueiros você tem uma performance melhor? Eu nem gosto muito do esquema de 3 zagueiros. Não sou adepto, não é? Só que é um jogo que é a circunstância da característica do adversário. Então eu acho melhor do que manter
um 4-4-2, por exemplo, sem mexer o Serginho, o Elvis não pode tirar, e acrescentando um volante, mas tem que colocar o Gé na frente, mas eu para esse jogo, não. Para esse jogo, tem que acrescentar jogador ali na primeira linha, não é? Pela característica do Náutico. Todo mundo assistiu o Náutico São Paulo no meio de semana. Então, ele vem utilizando o mesmo esquema e na última partida não deu certo. Pode acontecer. Como ele pode levar os 3 zagueiros lá ou não e não funcionar também. Ou pode os 3 zagueiros desempenharem pra caramba e a Ponte vencer fora de casa. É muito, muito perene essa coisa, né? Não existe um jogador, com exceção do Serginho, que eu não tiraria do time, vou repetir, tecnicamente falando, ó, se acrescenta esse ou tira esse que vai ficar mais enfraquecido. Eu não acho isso. Não acho. Então, eu vou repetir. Mantendo o Wanderson, o Emerson Santos por dentro e o Danilo Barcelos sendo, teoricamente, no papel, 3 zagueiros, ele adianta o Arthur do lado esquerdo e o Maguinho do lado direito. Como ele não tem o Dudu, quando ele tiver a bola, o Emerson pode fazer isso. Pode passar a ser o primeiro volante e o Lucas, que tem característica de chegada na frente, pode ser o segundo. Então, para acrescentar o terceiro zagueiro, eu repito, eu não tiraria o Serginho, nem o Elvis. Quer acrescentar o Gé? Tira atacante. É assim que eu formaria o time para o jogo desse sábado, Batista. São 17h52. Você vai agora saber detalhes importantes da Seara. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, para aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Eu indico produtos Seara que você vai encontrar nas lojas do Iga Atacado em Campinas e toda a região. Em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do terminal do Campo Grande, que fica bem próximo. Ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E a mega loja, sabe onde? Em Sorocaba. 17h54, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no
Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Ceará. Hoje, 7h30 da noite, daqui a pouquinho no Allianz Parque, a bola rola. É jogo decisivo, Copa do Brasil, terceira fase. Na ida, o Palmeiras venceu por 1-0 e tem a vantagem. O provável Verdão, Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Martínez, Richard Rios e Felipe Anderson, Estevão, Facundo, Torres e Vitor Roque. Porém, o técnico Abel Ferreira deve promover algumas alterações no time. Provável Ceará do Léo Condé com Fernando Miguel, Fabiano, William Machado, Marton e Dieguinho, Matheus Bahia, Lourenço e Lucas Mugni, Pedro Henrique, Galeano e Lelé ou Pedro Raul. Apita o jogo Anderson Daronco, Allianz Parque, a bola rola, 7h30 da noite, tem Palmeiras e Ceará pela Copa do Brasil. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17h59, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala pessoal, concordo com a fala do Batista em partes, tá? Até certo ponto. Até o momento que ele disse ali, boa tarde, ouvinte Bandeirantes, tava legal. Deu pra entender, mas depois ficou meio confuso o raciocínio, aí não ficou legal não. Abraço. Renato Alves, abraço pra você, ainda bem que você gostou de alguma coisa, né? Pelo menos o boa tarde, você gostou e concordou. Aí daí pra frente não concordou com mais nada e nem entendeu o raciocínio.
Mas o pior é se você não tivesse gostado nem do boa tarde. Aí realmente eu estaria na roça. Boa tarde, Batista, CH e Tigrão. Com essa escalação, o Valentim mostra que tá morrendo de medo do Náutico. Tirando o Serginho, ele chama o Náutico para cima e joga por um empate lá. André Luiz Batista, Jardim Uruguai. E aí, Tigrão, você foi citado, CH também citado pelo meu xará de sobrenome, Batista. E o Batista dele é igualzinho o meu Batista, que existe o Baptista, né? Igual do Nelsinho e também do Eduardo, o filho do Nelsinho. O meu é sem o P, não existe o P. O Batista com P é de origem francesa e o Batista sem o P é de origem portuguesa. Então o André Luiz Batista tem um Batista igualzinho o meu. Você foi citado, hein, Tigrão? Sim, um grande abraço pro André Luiz Batista, sem P, lá do Jardim Uruguai. André, concordo plenamente com você. A Ponte está na frente do Náutico no campeonato. A Ponte tem 13 pontos, o Náutico tem 8. Ah, mas se ele ganhar, ele vai a 11, e daí? E daí? Tem campeonato pela frente. Agora vai mandar recado pro Hélio. O Hélio já vai mandar o time atropelar. Ainda ele recebe o recado, ó, tá com medo de mim lá, hein? Olha lá, Alberto tá... Vem tremendo, vamos pra cima. Não, joga com o time organizado, todo mundo correndo. Eu não sei por que o Léo Oliveira não é titular desse time. Toda vez que ele entra, esse é jogo pesado. É jogo pra caboclo valente. Caboclo bravo. Que só com a cara feia assusta o adversário e se impõe. O Léo Oliveira marca bem, passa a bola relativamente bem. E toda vez que entra bem. Inclusive, ele é um elemento surpresa mesmo. Vocês estão lembrados do jogo de Aracaju? Quem é que levou a bola no fundo e cruzou para trás para o Elvis fazer o gol? Entrou lá cortando a linha de defesa do lado esquerdo da defesa do Confiança. Chegou no fundo, a bola estava saindo, jogou, ele caiu para fora do campo e jogou a bola para trás, antes que ela ultrapassasse a linha de fundo. Aí o Alves fez aquele golaço. Pegou, ameaçou bater, driblou, tirou o zagueiro e deu um canudo. Fez um calo na rede lá do lado esquerdo do goleiro da equipe do Confiança. Foi o Léo Oliveira. Pô, não tem Dudu, mas tem o Lucas Cândido. Tá bom, o Léo Oliveira é mais marcador do que o Dudu. E é menos técnico do que o Dudu. Pô, já tá bom. Mas é um volante por outro. Ah, mas o outro é mais cheio de ginga, canhoto, tem mais qualidade com a bola nos pés. Concordo, mas ele tá suspenso. Aí você vai mexer com o zagueiro e vem com o Danilo Barcelos, que vai com 20, 25 minutos vai arriar fisicamente. Então não adianta. Danilo Barcelos tem que disputar a posição com o Arthur, ponto. Esqueçam esse negócio de inventar Danilo Barcelos, segundo volante, terceiro zagueiro. Não é a dele. Ele é lateral esquerdo para fazer primeira linha ou segunda linha. O resto esqueçam. Então o que a Ponte não tem para manter o time base? Que ganhou do Ituano, que já tinha 13. Ah, mas é que lá tem pressão. Pô, pressão quem tem é garrafa de Coca-Cola. Quando você balança muito ela e abre. Sabe? Pressão, você tira a pressão quebrando o ritmo do adversário. Pressão de torcida, você tira a pressão da torcida metendo o gol. Envolvendo, tocando a bola. É, mas o Náutico é melhor que a Ponte, porque ele, nossa, deu um trabalho pro São Paulo. Ô, mas espera aí, gente. Deu um trabalho mesmo, hein? Mas nos 180 minutos foi 4-2 pro São Paulo. Ué, e o São Paulo é o super time? O São Paulo é o grande time do Brasil? Pera aí, deu trabalho, você viu, equilibrou?
Pô, a Ponte outro dia mesmo no Campeonato Paulista ganhou de virada do São Paulo no Morumbi, com Alberto Valentim. Então não vamos pegar o São Paulo como o Manchester City, com o Pepe Guardiola em forma e em boa fase. Não é assim. A Ponte ganhou outro dia mesmo do São Paulo, dentro do Morumbi, com um grande público. O Campeonato Paulista terminou antes de ontem. Ah, mas o Náutico deu um trabalho, mas em 180 minutos foi 4-2. É, mas se jogar aberto lá, vai perder. Vai lá para empatar para você ver o que vai acontecer. Tem que meter ação. Sem a bola, claro, puxa as linhas. Volta, congestiona, a Ponte tá bem treinada defensivamente. Agora vai mexer em 3 posições porque não tem o Dudu. Então são 2 as alterações. Para não inventar modinha. Ai, tô assustado, tomei 4 gols. Calma, cara, isso é um acidente de percurso. A Ponte tá bem estruturada defensivamente. Então é sem Dudu e vem com Léo Oliveira, se tiver em condições de jogo. Se tiver machucado, não adianta. É Léo Oliveira com Lucas Cândido, com Serginho, com Elvis. E aí quer iniciar com o Jé, que está entrando já nas 3 últimas partidas? Beleza. Jé e Jean Dias. E o restante é igual. Igual. Wanderson, Emerson Santos, Arthur de um lado, Maguinho do outro. E vamos em frente. Agora, durante o jogo, de repente não deu certo, não encaixou, não tá indo legal. Opa, pera aí. Vamos dar uma mexida nesse negócio aqui. Ah, sair na frente, mas tá difícil para segurar o resultado. Já são 38 do segundo tempo. Opa, eu vou tirar o atacante que tá mais cansado aqui, vou vir com mais um zagueiro. Opa, eu vou tirar aqui um volante, vou trazer o Serginho um pouco mais para trás, para ele sair com a bola e dar qualidade na saída. Mas aí é leitura durante o jogo. Antes do jogo não adianta mandar recado. Ok. Então eu concordo sim, plenamente, com o Xará Batista do Jardim Uruguai, que falou aí que não faria isso, porque ele vai chegar lá, a Ponte vai chegar lá com um complexo de vira-lata. Entendi. Complexo de inferioridade, mandando o recado que tá com medo do Náutico. Aí perde mesmo. E você, CH, a sua opinião, você também foi citado. Ô Batista, eu, por conceito, eu não acho que jogar com 3 zagueiros é sistema defensivo e ter medo do adversário, desde que esteja treinado. Eu não gosto dos 3 zagueiros. Isso é questão minha, não é? Mas não acho errado levar esse jeito de jogar para lá, para o que joga o Náutico em cima da Ponte, no meu entendimento, é não escalar o Serginho com o Elvis, que eles dão um balanço da qualidade desse meio campo. E dá sim para jogar só com o Lucas no meio e o Emerson fazendo o híbrido. Eu também não aprovo o futebol apresentado do Barcelos e do Arthur. Não aprovo, eles estão em baixa e com problemas físicos. Aí é com o treinador. Eu não acho que esteja errado, não é o que eu gosto, mas se ele escalar, tomara que dê certo. Agora eu tenho certeza, o que eu tenho convicção é que eu começaria com o Jé, com o Serginho e com o Elvis de começo, Batista. 18h08. Vamos falar do Guarani. Bugre joga na segunda-feira. Vai enfrentar o Figueirense. Partida marcada para 19h30 no Brinco de Ouro, aqui na Bandeirantes. A narração é de Leandro Bolles. E agora as informações com Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre joga na próxima segunda-feira, confronto contra a equipe do Figueirense. 7ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani ocupa nesse momento a 18ª colocação, está na zona do rebaixamento. Confirmada a contratação do Vitinho, lateral esquerdo vindo do CRB, segundo o lateral contratado pelo Guarani para a sequência da Série C, né? Já havia sido anunciada a contratação, inclusive já foi feita a apresentação do Cicinho. Agora o Vitinho chega como opção, vai disputar a posição com o Emerson Barbosa. Mas quem passou pela sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro, Batista, foi o zagueiro Léo Coutro, que está conquistando aos poucos a sua vaga no time titular da equipe do Guarani. Ele comenta sobre a situação da equipe, está lamentando, claro, todos os bugrinos estão, e dizem mudar a chave para a sequência da competição
Isso já a partir do jogo da próxima segunda-feira contra o Figueirense. Acho que o discurso interno ele é igual. Acho que nós jogadores e comissão, a gente pensa todo mundo junto, todo mundo tem o mesmo pensamento em relação a tirar o Guarani dessa situação. A gente está muito estressado com essa situação também, a gente está se cobrando muito, pode ter certeza. E isso é uma pauta que a gente fala bastante, de entender a divisão, de esquecer a arbitragem, independente se está prejudicando ou não. Mas a divisão é essa, é jogo duro, às vezes a gente pega uma arbitragem que não nos favorece, mas a gente tem que virar a chavinha porque, como você falou, são esses jogos que fazem diferença lá na frente, é importante pontuar. E a gente precisa se adaptar à divisão o mais rápido possível para tirar o Guarani dessa situação. Para o jogo da próxima segunda-feira, o técnico Marcelo Fernandes não vai poder contar com o Natan, está suspenso, pegou 2 jogos por ter recebido o 3º cartão amarelo e também ter sido expulso contra o São Bernardo. E não vai ter o Alan Santos, que foi expulso na última partida contra o Floresta. 2 jogadores do time titular que estão suspensos. Além deles, ficam umas dúvidas com relação aos jogadores entregues ao departamento médico, né? Pablo Baianinho e Rafael Bilu têm situações mais complicadas, praticamente descartados. O Caio Melo vai ser melhor avaliado ainda antes do jogo da próxima segunda-feira. O Léo Coutro fez elogios ao comandante bugrino, ao técnico Marcelo Fernandes. O impacto do Marcelo Fernandes foi muito positivo. Acho que ele é um cara muito de grupo, né? Ele jogou também, então ele entende o nosso lado. É um cara que veio para somar, tem um total apoio nosso, a gente confia muito nele, confia muito na gente também. Acho que em relação ao trabalho, o trabalho dele é muito bom também. Como você disse, ele não completou um mês, mas parece que ele já está trabalhando há bastante tempo com a gente. E acho que o trabalho dele está fluindo muito bem, a gente está tendo um entendimento tático, né? Acho que um mês é pouco, mas a gente está tentando, né, ter um modelo de jogo, ter um estilo de jogo. Acho que a gente está conseguindo completar esse modelo de jogo que ele vem pedindo para nós e criar uma identidade, né? Acho que isso é o mais importante do treinador. Ele está nos forçando a criar essa identidade de jogar em casa, ter intensidade, pressão pós-perda. Eu acho que isso é o mais importante. O trabalho do Marcelo está sendo muito bem feito e tem a nossa confiança. Por fim, o zagueiro Léo Coutro falou sobre as metas do Guarani, né? O time está na zona do rebaixamento, ainda nesse momento a briga é contra o rebaixamento, mas as metas são um pouco mais ambiciosas do que a situação atual do time na competição. O objetivo é o mesmo, lógico que a gente traça metas, né? Ninguém quer dar um passo maior que a perna, mas o objetivo de todos aqui do Guarani, pode ter certeza, que é ficar entre os 8. Esse é o nosso pensamento diário, a gente trabalha para isso, mas a gente também tem que ter metas, né? A nossa meta agora é dar uma subida na tabela, conquistar os 3 pontos, respirar um pouco. E igual eu te falei antes, a gente precisa encarar todos os jogos como se fosse uma final, e é desse jeito que a gente está encarando, para que a gente consiga conquistar esse objetivo final, que é ficar entre os 8, e consequentemente o acesso para o clube, que é a coisa mais importante do ano do Guarani, que é o nosso principal objetivo também. Esse é o Léo Coutro, zagueiro do Guarani, que no jogo contra o Floresta levou uma pancada na cabeça, teve que usar aí uma touquinha de natação, mas conseguiu terminar de boa aquele jogo em que Guarani e Floresta empataram pelo placar de 0-0. Falei sobre a vinda do Vitinho, o Guarani segue no mercado, a expectativa é denunciar pelo menos mais 3 reforços até o fim da semana que vem. São eles o volante Wellington, o meia Cássio Gabriel e o atacante Ronaldo. Não nessa ordem, mas são jogadores que estão aí na lista de reforços pretendidos pelo Guarani para a sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. Batista. 18h14, Esporte em Debate. Hoje até 19h30. Quando rolar a bola para Palmeiras e Ceará, nós vamos transmitir este jogo, que começa exatamente às 7h30 da noite. Estamos conectados nas horas de lazer, no trabalho, nos momentos em família e nas conexões que nos aproximam de quem amamos. E em cada um desses instantes, a Desktop está presente. Quando você vai super bem naquela reunião, estamos ao seu lado. Quando a torcida vibra na sala acompanhando cada lance,
do seu time. Estamos ao seu lado. Quando um novo episódio te prende na tela ou aquele game com os amigos vira madrugada, estamos ao seu lado. Porque conexão de verdade não é só velocidade, é presença, é saber que onde quer que você esteja e o que quer que você esteja fazendo, você pode contar com a Desktop. Planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de apenas R$ 79,99. Ligue 0800 100 0102. 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, sempre ao seu lado. 18h16, vamos falar do Guarani. Olha, eu tenho uma informação que o Guarani realizou um jogo treino, dei até em manchete, time dos não relacionados, ou seja, técnico observando para saber com quem ele pode contar ou com quem ele efetivamente não pode contar. Então, o jogo treino foi contra o Sub-20 do Guarani. E aí o Sub-20 do Guarani ganhou o primeiro tempo por 2-1. E no segundo tempo ganhou por 1-0. E aí o treinador Marcelo Fernandes, que estava observando a movimentação, disse o seguinte, abre aspas, aqui ninguém vai fazer corpo mole, mando embora, perder para o Sub-20 estão de brincadeira. Foi o que disse o técnico do Guarani, Marcelo Fernandes. Então, tem jogador novo chegando. E o técnico observando para ver com quem é que ele pode contar. Aí os caras vão lá em CH e perdem o primeiro tempo para o Sub-20, ou seja, o Sub-20 está melhor do que os reservas do Guarani, jogadores que também não estão sendo relacionados. Então o treinador está realmente no mato sem cachorro, né? Como se diz na gíria. Está percebendo de que não dá para contar com os reservas. O Guarani já tem um elenco curto e ainda vai numa situação como essa e o time perde para o Sub-20 no primeiro tempo e também no segundo tempo em CH. Eu não conheço a miúde o time do Sub-20 do Guarani, não conheço. Mas eu conheço bem os jogadores que são reservas do Guarani. Não estou surpreso. Aliás, o Marcelo já devia saber disso, né? Quando ele pegou o time. O elenco do Guarani é muito, mas muito pobre. Eu cansei de falar aqui que quando você olha para o banco do Guarani, dá vontade de chorar. E o Marcelo sabe disso. Então, não pode perder para o Sub-20. Eu não assisti o treino, não sei se faltou vontade, intensidade. Não dá para a distância eu falar isso. Que o problema, né? Na primeira parte do treino foi só não se dedicar ou não correr. Eu acho que o problema é técnico desde sempre. Então, mas eu não posso dizer sobre esse treino. Agora, esse time com essas características, esses jogadores, perderem um tempo para o Sub-20, para mim é normal. Não é normal o comportamento, que isso eu não vi, eu não posso falar. Agora, na parte técnica, é só pegar o banco de reservas do Guarani nos últimos 3 jogos, monta um time aí para ver se dá para fazer um mexido. Não dá. E o Guarani com certeza tem um Sub-20 organizado, bem treinado, e a gente sabe quem toma conta lá. Então, Marcelo Fernandes está bravo? Com razão, mas ele precisa entender, eu acho que ele já entendeu, né? Eu acho que ele já entendeu que ou o Guarani contrata ou o Guarani contrata. E se não contratar, e tudo indica que vai contratar, ele vai ter problema até o final do campeonato.
E para você, Tigrão, a atitude aí do Marcelo Fernandes, clima tenso, o negócio ferveu e ele deu uma bronca bastante considerável nos jogadores que são do time principal e foram derrotados em 2 tempos pelos meninos do Sub-20 em Tigrão. Não, são do time principal ou do time reserva? Eu digo assim, categoria de base Sub-20. Não, né? são do profissional. Isso, do profissional. Tá, mas os jogadores que atuaram não são titulares no time dele, correto? Não, correto. Tá, mas ele precisa desses caras. Porque depois que a FIFA, pós-pandemia, ou durante até a pandemia, autorizou a substituição de 5 jogadores por jogo, e talvez às vezes até no caso da cláusula da concussão, até o 6º, né, dependendo de circunstâncias do jogo, de qual é o motivo da substituição, se é uma pancada na cabeça, coisa do tipo. Então é o seguinte, de 5 a 6, mas vou ficar em 5 aqui. Se você joga contra um adversário que tem um banco mais afim de jogar do que o seu, aí você troca os seus 5, eles entram e enfiam tudo no nariz. E o adversário troca 5, eles entram bem, você perde o jogo, porque é meio time. Se considerarmos os jogadores de linha, é difícil trocar o goleiro, a não ser por contusão ou por expulsão, né? Mas fora isso, o goleiro começa e termina o jogo. Rarissimamente, o goleiro é substituído. Aliás, nunca ele é substituído por deficiência técnica. Ele pode até estar mal no jogo, ele sai no jogo seguinte, mas durante o jogo ninguém troca goleiro. Então é 50% do time da linha. É claro que ele tem que olhar para o banco e falar, pô, preciso de vocês. Futebol mudou, tem a questão física, tem a questão de reorganizar alguns compartimentos, tem a questão de reoxigenar a parte física, trocando 5 jogadores. Nem sempre trocam 5, mas na maioria das vezes, se eu pegar todas as fichas técnicas que eu tenho aqui, desde quando mudou o protocolo para 5 ao invés de 3 alterações, raríssimas vezes nos jogos não foram trocados os 5 jogadores. Então a indignação dele é plausível. Agora, eu acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque o clima já é tenso. A posição é de zona de rebaixamento. O time em 2 competições nacionais, em 44 rodadas, B-zona do ano passado e C-zona desse ano, 42 delas, zona de rebaixamento. Pô, a imprensa vem, tem que noticiar, vai fazer o quê? Vai esconder? Vai passar pano? Então fica tudo tenso. O treinador tá aí no seu 4º jogo. Tá indo pro seu 4º jogo. Ele ganhou 1 e perdeu 2. Até agora tem 33,3% dízima periódica de aproveitamento. Né? Já começa, né? Começou bem, ganhou a primeira e tal. Opa, agora vai. Perdeu as 2 seguintes. E perdeu jogando mal. Aliás, não perdeu, né? Na verdade, ele tem 4 pontos em 9 disputados, porque eu fico falando que perdeu pela pálida atuação contra o Floresta. Mas tá bom, tem 4 pontos em 9 disputados. Tá aí, tá com um nível de aproveitamento melhor do que a campanha como um todo. Agora, ele tem que tomar muito cuidado, publicamente, porque ó, chegou no ouvido do Batista. Se chegou no ouvido do Batista, alguém ouviu. Se alguém ouviu, a Bandeirantes noticiou. Se a Bandeirantes noticiou, todo mundo ouviu. E o jogador tá ouvindo no carro agora, indo para casa, indo pro supermercado, né? Pro shopping. Aí, ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando isso se torna público, ele pode perder o grupo. Então, eu não sei o tamanho que é o costado dele. Se as costas dele são tão largas. Dele é o Marcelo Fernandes. Então, eu acho que ainda é um começo de trabalho, porque eu mando embora, porque bate o pau na mesa, porque eu vou mandar embora, aqui não tem isso, eu mando todo mundo embora. Toma cuidado. O jogador é um poço de vaidade, tem a igreja, tem a casa paroquial e tem o beco da trairagem. Na igreja e na casa paroquial, que é a igrejinha, tô falando nada da igreja verdadeira, mas ainda vai, mas tem o beco da trairagem, tem o líder negativo, já tá puto porque não tá jogando. Aí o treinador vem, é um jogo apenas de uma movimentação. Então eu acho que a indignação dele é plausível.
Mas tem que tomar cuidado com a reação, e ele é um cara que jogou bola, né? Foi zagueiro no Santos, na Portuguesa Santista, em outras equipes, é treinador há bastante tempo, é de comissão técnica permanente do Santos, era há muito tempo, ficou lá há muito tempo, foi técnico interino tampão várias vezes. Tem que tomar cuidado, porque ele já é cobra criada, já não é nenhuma criança, para saber que tem coisa que dá para falar aberto assim, aos quatro ventos, e tem coisa que é melhor depois chamar lá na salinha e falar: ô companheiro, qual é? Ele e o cara, olho no olho. Agora, vem para a imprensa, já chegou. Nós estamos comentando aqui, ele está certo ou ele está errado? Eu acho que é plausível, é justificável a indignação e a insatisfação dele, mas tem que tomar cuidado do jeito que o recado chega no escutador de novela do jogador, no ouvido do jogador. Porque a coisa já tá ruim, às vezes a psicologia, não, foi uma movimentação, os caras estão sem ritmo. Ele poderia, por exemplo, ser politicamente correto publicamente, depois lá na casinha, aí fala o que tem que falar. Mas ele poderia dizer: pô, gostei muito do A, do B, do C e do D do Sub-20. Porque o Guarani também está trazendo jogadores e trouxe já um monte, por isso que a campanha é essa daí, de 42 rodadas de zona de rebaixamento em 44 rodadas no total, em 2 campeonatos, é porque trouxe muita gente fraca. Então ele poderia inverter o discurso. Foi uma movimentação, mas foi importante, porque eu vi a condição atual de alguns jogadores que estão comigo, e aproveitei para dar uma olhada numa molecada aí que eu vou trazer para cima também. Pronto. Tava todo mundo feliz com ele, não ofendeu ninguém, porque não é questão de ofender, não foi ofensa, mas na cabeça do jogador, que às vezes não joga coisíssima nenhuma, é um baita de um caneleiro, é um enganador, é um cara que faz contrato e senta em cima do contrato e quer que o mundo acabe em barranco para ele terminar encostado, mas ele é vaidoso, ele acha que ele é o Cruyff, ele acha que ele é o Franco Baresi, que ele é o Luiz Pereira, o Amaral, ele acha que ele é o Zenon, e não é assim, o amoroso. Mas ele na cabeça dele fala: não, comigo não, peraí, olha aqui o meu piercing, olha aqui meu corte de cabelo, olha o carro que eu uso, olha o perfume que eu passo aqui em mim, que eu espalho aqui no cadáver. Então, companheiro, tem que tomar cuidado, porque hoje o futebol mudou muito. Tem jogador que tá ouvindo o programa agora, já ligou pro pai, pra mãe e pros 5 procuradores dele. E você viu que ele falou? Que não quer moleza, que ele vai mandar todo mundo embora, eu fiquei ofendido. Então tem que tomar cuidado, o certo é falar mesmo. Como falava o Yustri, que até saía pra porrada com o jogador. Só que os tempos são outros. Hoje tá um mimimi desgraçado em qualquer segmento de atividade humana do país. Tem que tomar cuidado com o que fala, às vezes de boa intenção você cai do cavalo. E com o jogador é a mesma coisa, o jogador hoje não é mais atleta, cascudo, entra, vai lá, não faz nem a barba para chegar com cara de mal. Hoje é todo mundo com gelzinho, todo mundo com o mesmo corte de cabelo. Hoje é jogador de shopping, é jogador de corredor de shopping, jogador de ar-condicionado. Não joga nada, mas tem que tomar cuidado com o que você tem hoje. E qual que é o cuidado que o Marcelo tem que ter, que é um cara correto, honesto, que desabafou? Que a matemática é cruel contra o treinador. Muito cruel. E indiscutivelmente cruel. E complicado e difícil. É muito mais fácil mandar um do que mandar 20 embora. Por quê? Porque vai contratar quantos nessa janelinha aí? Já estão aí o Cicinho e o Vitinho. Acho 2 boas contratações. Quem mais que vem? Vai dispensar quem? Vai dispensar e pagar salário até dezembro? De quem tem contrato até dezembro? Então, cuidado, só essa ressalva, mas eu não acho que ele tá errado, não. Tem hora que você fala: pô, qual desses caras aí, pô? Onde é que nós estamos? Pô, tô querendo empenho, aprimorar a forma física, correr, mostrar pra mim aqui que tem condição de ser titular no meu time, ficam aí com nheco, perdendo pra molecada. Ele não tá errado, é só a forma de dar o recado. O time sub-20, o Tigrão, vê se você conhece alguém que ganhou do Guarani aí, reserva 2-1 e depois 1-0. Ian Vieira,
goleiro. Pim, lateral direito. Zamboni, zagueiro central. Conheço. Nicolas, quarto zagueiro. E Victor Conheço. Gabriel, lateral esquerdo. Conheço. William, volante. Conheço. Lucas Martins e Michael. Michael, conheço. O Lucas Martins, não estou me lembrando agora. Não quer dizer que não seja bom jogador. Léo Porfírio, Marcelinho e Mineiro. Todos conhecidos, estavam na Taça São Paulo. Então, sabe, às vezes, né, sabe o negócio do politicamente correto? Entendeu ou não? Pô, meu time tá meio preso, não tem jogado, mas foi bom, observei e tal. Mas sem citar nomes, né, para não comprometer, para não criar expectativa falsa. Mas eu vi 3 ou 4 aí que eu vou olhar melhor. Foi muito boa a prática, até pela qualidade do sub-20 e para eu ter dado um pouco de jogo para quem não vem atuando. Pronto, tá dado o recado. Manda todo mundo embora. Isso que é muito não bom. Gostei. Esse Mineiro é muito bom. Muito bom jogador. E esse Zamboni, zagueiro, também é muito bom. Muito bom. O time é bem diferente da base do time da Taça, né? Porque tem jogador que foi embora, tem jogador que se contundiu. Mas o time da Taça São Paulo do Guarani era muito bom. Tanto é que só de centroavante trouxeram 2. Né? 2. Trouxeram o João Marcelo e esse outro que começou como titular aí na Série C. E como é que chama ele, Batista? Depois desapareceu. É muito nome. Não tem sido nem relacionado. Centroavante, que começou como titular. É sub-20 também. Então, o time tem qualidade. Né? A base do Guarani tem feito um trabalho, a própria competição que tem mais visibilidade, que é a Taça São Paulo, tem mostrado isso. Então, eu pegaria o copo meio cheio, sabe? Ao invés de dizer que os meus suplentes estão de brincadeira, eu diria, o meu Júnior é bom, hein? Vou olhar com mais carinho. Você vê, uma maneira de dizer. Agora, depois, pega 3, 4, meia dúzia que estavam ali só roubando. Roubando é uma linguagem do futebol, quando o cara fica ali tocando de ladinho, não corre, joga na sombra, procura ali o guarda-sol pra ficar embaixo. Oi? Eliseu, que você não conseguiu lembrar. Então, o Guarani promoveu, de uma vez só, dois atacantes, 2 centroavantes. Promoveu o Léo Porfírio, que agora voltou, mas, pô, que tá aí, tá todo mundo vendo que o cara tem qualidade. Então eu, né, não vou ser repetitivo, mas eu olharia mais o copo meio cheio do que a metade de baixo dele, porque a gente sabe, é muito mimimi. O Ilstrick hoje, se trabalhasse no futebol, com essa babaiada que tem por aí, ele no primeiro treino sairia algemado. E seria condenado, provavelmente esquartejado em praça pública. Porque tudo mudou. Também sou contra a violência, o desrespeito. Mas hoje não pode falar nada. Nada. É assédio moral. Nada pode ser falado. E aí tem o negócio ali, né? Da alcova da trairagem. Todo mundo, você viu o que ele falou? Ele pensa que ele é. Ele pensa que ele é quem? O Pepe Guardiola? Aí sai a onda. Jogar mesmo que é bom, nada. São 18 horas e 33 minutos em Campinas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos.
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18h37, Esporte em Debate hoje até 19h30, às 7h30 a bola rola, hein? Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará, que você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes. E atenção, você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção nesse recado que eu vou te dar agora. Vem aí a Brasil Equipo Show de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, viu? Com a entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí, vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, Congresso Técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Bandeirantes. 18h38. Eu só fazendo uma correção, né? Falei que o zagueiro que é muito bom do time sub-20 do Guarani é o Zamboni. Não é o Zamboni, eu errei o nome. É o Lucas Martins. Esse Lucas Martins é um que marcou um golaço. Você vai se lembrar, na Taça São Paulo, ele marcou um golaço, um chute de fora da área. Então, é o Lucas Martins, que é o zagueiro da base, muito bom, do time sub-20 do Guarani. Vamos com o ouvinte participando, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Batista, eu acho que a Ponte ela tem que repetir o mesmo time que jogou contra o Ituano. O time jogou bem. Coloca o mesmo time que jogou contra o Ituano. Você lembra o time que jogou contra o Ituano?
Eu acho que é um excelente time. Manda os nossos amigos aí avaliar, ver se não é um bom time. 18h40 em Campinas. Mais um ouvinte no ar. Batista e Tigrão, boa noite já, né? Edivalmir, tudo bem? Olha só, o que o Tigrão acabou de falar, não quero falar aqui que é Ponte Preta ou Guarani, mas o que ele falou, o bojo que ele falou, para enfrentar qualquer time, não sei se vocês lembram, o Itaú Seguro fez uma propaganda que saiu um cara dentro da casa gritando, Átila, o cara dá 40 de mim, né? 40 de Batista dá uns 300. E gritando com voz bem possante, Átila, Átila. Parece uma casinha do cachorro que cabe 10 de mim dentro. Sai uma topeira do cachorrinho bem pequenininho. Então, eu imagino aquela cena como você não deve ter medo do bicho antes de ver o tamanho do bicho. Agora, no futebol tem que ter as precauções, claro. Isso é para o Guarani, para Ponte Preta, para qualquer time. Qualquer time. Né? Então, os times de Campinas têm que voltar a aprender, voltar a jogar como jogava antes. Ia para cima. Mas, infelizmente, a gente não tem time. Hoje o pessoal tudo quer bater na gente. Todo mundo. Até o São José vem aqui e quer bater na gente. Antes não. O pessoal vinha para cá, sabia que ia perder. Não sabia de quanto, mas sabia que ia perder. Malemar, se saísse com empate, era vitória. Agora não. Agora a gente tá com medo do cachorrinho piquinês. Valeu, Edivalmir Massa. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Quem fala aqui é o José Bugrino. Batista, estou vendo os comentários aí do Tigrão, que ele está falando aí que o técnico Guarani tomar cuidado, o que está falando sobre que o Sub-20 ganhou do pessoal que está na reserva, que sei o que lá, ele tomar cuidado, porque senão ele vai perder o grupo. Esse grupo já está perdido há muito tempo, Batista. Esse que é o problema. Já está perdido há muito tempo. Tá certo ele falar isso. Vê se dá um chacoalhão nesses caras aí. Não tem grupo, já está perdido há muito tempo. Ok, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Aqui é Ricardo Ponte Pretano, da pele até osso, sofredor como nunca. Tava no estádio nesse último jogo da Ponte contra o Brusque, aquele vexame. Um jogo péssimo, né? E queria pedir para vocês que estão aí, que tem os contatos, dá um alô pro nosso professor Valentim, que não é proibido mexer durante o primeiro tempo, né? Não precisa ser só no caso de machucar ou de contusão, ou pode mexer quando o esquema tático não tá dando certo, como aconteceu contra o Brusque, mesmo 11 contra 11, a Ponte não conseguia chegar no gol, deu o primeiro chute no gol aos 42, quase 43 minutos do primeiro tempo só. O time não conseguia chegar. Tinha uma avenida na lateral pro ataque deles. E ele não mexe. Fica ali gritando igual um doido. Isso não resolve. Tem hora que não deu certo. O esquema tático do adversário ficou melhor. Mexe. Tem jogador no banco. É isso, não é proibido. Fala, manda esse recado. Fala, não é proibido. Pode, tá permitido. Valeu, galera. Grande abraço. Bom trabalho. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço. Mais um. Boa noite, Carlos Batista. Aqui é Walter Fernandes, Vila Rocan, Campinas. Quem disse que o Guarani tem time? Eu não vejo nenhum jogador, não vejo nada. É uma piada esse time. Quem contratou também é uma piada, porque o japonês não joga, ninguém joga, não tem goleiro, não tem zagueiro, não tem meio de campo, não tem ataque. É sofrer só. Infelizmente, a Série D tá aí. Olha, é que isso aqui é madeira ou não? É madeira? Isso aqui não é madeira, né? Batendo na madeira, isso que o ouvinte falou, que a Série D tá aí, pelo amor de Deus, hein? Para com isso.
ninguém merece a Série D. Se a Série C já são as gavetas do inferno, a Série D vai ser o quê, hein? Não dá. Tem que arrumar um jeito aí de se recuperar na competição, na pior das hipóteses, permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Série D não dá, não pode nem passar pela cabeça, não pode nem pensar, porque o universo ouve aquilo que você fala e também sente aquilo que você pensa. Então nem pense numa bobagem dessa, é um negócio horroroso. Não pensa porque acontece, não fala porque acontece. Mais um ouvinte no ar. Boa noite para todos. O fato do Sub-20 do Guarani ter vencido as reservas hoje reforça ainda mais a minha tese de que o Guarani deveria utilizar mais a sua base, entendeu? Não é possível que o Eliseu, que afastaram do time profissional, será que ele é pior do que o Samuel, que vem jogando? Pelo que eu vi os dois jogarem, eu acho que não. Pelo menos o Eliseu tinha mobilidade ali, teve poucas oportunidades. Ian Henrique, o Guarani já tá indo, contratou o terceiro lateral direito, nenhum deu certo. Por que não manteve o Ian Henrique no elenco? Mandou lá pro Inter de Porto Alegre, ninguém sabe o lucro que o Guarani teve, se é que teve algum lucro. Que é o Rafael de Campinas. Abraço, muito obrigado. O que tem que fazer é o seguinte, quer dizer, o que passou não dá para recuperar, né? O que já foi, já foi. O que precisa é focar agora, no momento, com as contratações, com nova comissão técnica, com o Elano, que é um vencedor na carreira, com o Marcelo Fernandes, que é extremamente experiente, e fazer a retomada. Se ficar focado, olhando no retrovisor, não vai acontecer nada. Então tem que olhar para frente. O que passou, você não consegue se modificar. Agora, para frente é possível modificar. É muito difícil, é quase impossível, não tem condição de classificar. Se pensar dessa maneira e ficar se vitimizando, aí efetivamente não vai acontecer. Então, o impossível também acontece. Desde que trabalhe para isso, desde que tenha competência para isso, desde que tenha ações para fazer a transformação. Batista, boa noite. Estão dando muita relevância ao time do Náutico. Veja bem, um time que tem uma zaga com o Ryan e no ataque o glorioso Mezenga, a Ponte dá para ir lá e sapecar uma vitória. Zé Carlos, Jardim das Bandeiras. Aliás, a Ponte, ela leva vantagem no retrospecto. Muita gente não gosta, né, de ficar falando desse retrospecto e etc. Mas a Ponte, no retrospecto, leva vantagem em cima do Náutico. No total, pegando todos os jogos da história envolvendo Náutico e Ponte Preta, são 27 partidas. 8 vitórias do Náutico, 8 empates e 11 vitórias da Ponte Preta. Você pegando aqui somente em Pernambuco, são 5 vitórias do Náutico, 5 empates e 7 vitórias da Ponte. O Náutico marcou 16 gols e a Ponte marcou 22 gols. Então a Ponte leva vantagem no retrospecto geral e leva vantagem também no retrospecto em partidas que foram realizadas lá em Pernambuco, tanto no Estádio dos Aflitos, que é de propriedade do Náutico, quanto lá na Arena Pernambuco. Ponte e Náutico estiveram aí envolvidos em partidas decisivas e importantes
ao longo da história. 2014, a Ponte precisava vencer a equipe do Náutico já rebaixado, a Arena Pernambuco, aos 47 minutos do segundo tempo. O jogo estava empatado em 1-1. Adrianinho teve a chance do gol do título, mas perdeu a grande oportunidade. E a Ponte não foi campeã. A Ponte tinha subiu para a Série A, mas ficou um ponto atrás do Joinville. 2011, disputa do vice-campeonato. 26 de novembro de 2011, Náutico e Ponte Preta se enfrentaram nos aflitos. Última rodada da Série B. Empate por 2-2 garantiu o vice-campeonato ao Náutico com 64 pontos, um a mais do que a Ponte, que terminou em terceiro lugar. Ambos já estavam com acesso garantido para a Série A. Série A, 1981, oitavas de final. 1981, Campeonato Brasileiro, os clubes se enfrentaram nas oitavas de final. Após empate sem gols no Recife, Ponte venceu por 2-1 em Campinas, eliminando o Náutico e avançando às semifinais, onde foi eliminada pelo Grêmio. Esse é aquele jogo recorde do antigo Estádio Olímpico, que a Ponte Preta venceu com o gol de Osvaldo. Série B, 1997, 7 de dezembro de 1997. Ponte Preta empatava 1-1 com o Náutico no estádio Moisés Lucarelli. Esse resultado garantia o acesso para a Macaca, a elite do futebol brasileiro. O gol foi marcado pelo Claudinho. E aí, o Náutico empatou com o Chapecó e no último minuto teve uma cabeçada do Robin Gol. Até o Tigrão lembrou, não sei se foi ontem ou anteontem, que o Tigrão lembrou desse lance. Um lance impressionante, a Ponte, Renato Carioca tinha sido expulso com 10 em campo. Aliás, o Renato Carioca estava na cabine. No mesmo jogo ele jogou, foi expulso, e aí nós chamamos ele para participar da nossa transmissão. Eu narrando e o Tigrão comentando. E o Fabiano, que era o goleiro, que mora em Araras, trabalha lá, tem uma empresa que trabalha com armários. E o Fabiano pegou essa cabeçada. Só que quando o Robigol deu a cabeçada, a bola sumiu. E o Tigrão teve lá um insight, né? uma expressão de linguagem dizendo que o Fabiano, a bola entrou no corpo do Fabiano. Sumiu porque entrou no corpo do Fabiano, figura de linguagem, mas ele fez uma defesa absurda. Se a Ponte perde, não teria conseguido acesso. Série B, 1988, Grupo M da quarta fase. Náutico e Ponte integraram o Grupo M. O Náutico venceu a Ponte por 2-1 em 15 de dezembro. Em 2 de fevereiro de 1989, empataram em 1-1 e com a vitória do Náutico nos pênaltis por 4-3. Portanto, são histórias envolvendo este confronto que é tradicionalíssimo no futebol brasileiro, seja na Série A ou seja na Série B. Esse 1-1 aí que você falou, que depois o Náutico levou nos pênaltis, esse jogo, o Fará levou esse jogo lá para Mojimirim. Uma quarta-feira à noite, com quarta ou quinta, com muita chuva. Porque no jogo anterior teria tido um problema com os fiscais da federação, uma briga, eu não me lembro detalhes, mas o Edu tem tudo isso daí. Com o presidente Lauro de Moraes Filho, não com o presidente, mas por algumas determinações dele. Pode entrar o fiscal, não pode, enfim, uma bobagem. E aí o Fará, então presidente da Federação Paulista de Futebol, já no próximo jogo tirou o mando da Ponte. E a Ponte foi fazer esse jogo em Mojimirim. Esse 1-1 aí com o Náutico, a Ponte tinha subido já.
Nesse ano aí subiram Náutico e Inter de Limeira. Pode pegar aí a estatística. Né? Aquele time do Nicanor de Carvalho Júnior. Tinha o Monga já, muito bem. 88. E aí, pô, a Ponte vai mandar o jogo em Mogi Mirim. São duas, né? Que foram, o jogo foi tirado. Essa daí foi por perda de mando mesmo. E na Sul-Americana de 2013, já muito tempo depois, a Ponte também teve que fazer o jogo de volta com o São Paulo. Ganhou lá no Morumbi de 3-2 do São Paulo. Um jogo que o Wendel, lateral esquerdo, jogou uma barbaridade, jogou uma monstruosidade. E aí a Ponte foi fazer o jogo de volta com o São Paulo, que seria em Campinas, mas aí estava no regulamento. Tinha que ter mínimo de capacidade para aquela fase que já era semifinal. Teria que ter, depois a Ponte foi para lá, não era semifinal não, era quartas de final. Depois a Ponte foi pegar o Vélez na Argentina e aí ganhou. Aí ganhou fora, aquele gol do Chapelito, do Fernando Bob. Mas nesse mesmo ano a Ponte também fez um jogo em Mogi Mirim com o São Paulo. Né? Foi 1-1. Mas a Ponte tinha vencido o jogo lá em São Paulo. E aí a Ponte foi para a final contra o Lanús, todos se lembram. Aí um jogo no Pacaembu, depois outro jogo na Argentina. Então esse negócio do Náutico aí me fez lembrar esse lance aí, viu? A federação na canetada meteu uma perda de mando aí pra Ponte e ela foi jogar muito prejudicada com o Náutico lá em Mogi Mirim. Empatou e depois perdeu nos pênaltis e ficou fora. Aí teve recurso, uma interpretação de regulamento pra lá e pra cá, porque vale a campanha anterior. Ficou uma celeuma. E no fim não teve jeito. Subiram Inter de Limeira e Náutico. E a Inter, inclusive, foi campeã da Série B. Esse jogo foi um que choveu pra caramba lá em Mogi Mirim. Estádio Vail Chaves. Teve problema lá na iluminação, o jogo ficou um tempão parado, meia hora, e depois aí a partida foi retomada. Mas realmente a Ponte perdeu o mando de jogo e foi realizar essa partida em Mogi Mirim. São 18 horas e 57 minutos em Campinas, um rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Paulin.
Vamos lá então, chegando com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco a Liga Europa, porque ontem em Bilbao, na Espanha, o Tottenham venceu a equipe do Manchester United nesse duelo inglês e conquistou o título da Liga Europa. Além do título, o Tottenham já está classificado para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Ontem, pela Copa do Brasil, tivemos as classificações do Corinthians, que venceu a equipe do Novo Horizontino por 1-0. O Atlético Mineiro goleou o Maringá 4-0 classificado, assim como também o Flamengo, que venceu o Botafogo da Paraíba por 4-2. 4-0 o Bahia para cima do Paysandu. O Fluminense venceu o Aparecidense por 4-1. O Fortaleza foi eliminado pelo Retrô nos pênaltis por 4-1, após empate no tempo normal por 1-1. Na terça-feira, São Paulo, CSA, Atlético Paranaense e Vasco já haviam se classificado às oitavas de final da competição. Hoje, a definição dos últimos classificados. Em Florianópolis, às 7 da noite, comando do Maracanã. Time cearense tem Maracanã e Inter. Vamos ter ainda às 7 da noite Vila Nova e Cruzeiro, 7h30 Palmeiras e Ceará, primeiro jogo foi 1-0 por Verdão fora de casa, 9h30 da noite com o retorno de Neymar, pelo menos iniciando o jogo no banco, lá no Rei Pelé, tem CRB e Santos. Hoje também no Mané Garrincha, Capital e Botafogo, além de Red Bull Bragantino e Criciúma, que jogam na cidade de Bragança Paulista. São os jogos de volta à terceira fase da Copa do Brasil. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h02, hoje até às 19h30. 19h30, a bola rola para Palmeiras e Ceará, que você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes. E como está a manutenção do seu veículo, hein? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Fazendo a manutenção preventiva regularmente também, você evita aquelas surpresas desagradáveis que tanto enchem as paciências, não é verdade? E na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Escolha a oficina da sua confiança e as peças você vai encontrar na Rocha Autopeças, que tem tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Olha, o Tigrão citou aí que a Inter de Limeira subiu em 1988, ao lado do Náutico, só explicando o porquê que a Inter subiu. Um campeonato maluco, cheio de fases. E aí lá no afunilamento, na semifinal, Grupo M, reunindo Náutico e Ponte Preta.
Primeiro jogo, Náutico 2, Ponte 1 no Recife. E o segundo jogo, esse que nós mencionamos, 1-1 lá em Mojimirim. E nos pênaltis, o Náutico fez 4-3. Com esse resultado, o Náutico subiu. E a Inter de Limeira estava no grupo N de Nair, ao lado do Criciúma. E passou pelo Criciúma e foi à final contra a equipe do Náutico. E a Inter de Limeira venceu o Náutico na final e foi a campeã da Série B de 1988. Então a Inter é campeã paulista 1986, campeã paulista da Série A1 e foi campeã da Série B. Era um outro campeonato, num outro modelo de competição, mas foi campeã em 1988, derrotando na final a equipe do Náutico. Vamos aos temas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Um grupo de 20 clubes das séries A e B publicou uma nota afirmando que seus representantes não irão à eleição da CBF no próximo domingo, dia 25, em protesto contra a condução do pleito. No comunicado, os clubes pedem, abre aspas, democracia, transparência e representatividade, fecha aspas, e afirmam discordar do processo. Ainda não está descartado que outros dirigentes sigam esse caminho. Os clubes são, por ordem alfabética, América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo de Ribeirão Preto, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Operário do Paraná, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. Pauta 2. Conmebol quer mais jogos na América do Sul se a Copa do Mundo de 2030 tiver mesmo 64 seleções. A entidade defende ampliar o número de participantes para a edição, que celebrará o centenário do torneio. A expectativa é de que o continente seja sede ao menos de um grupo. Há 2 anos, a FIFA anunciou que a Copa de 2030 terá jogos em 6 países diferentes, em 3 continentes. Argentina, Paraguai e Uruguai terão uma partida cada na primeira rodada para marcar os 100 anos da primeira competição disputada no Uruguai. Todos os demais duelos serão na Espanha, em Portugal e Marrocos. Pauta 3. O Barcelona anunciou a renovação de contrato de Rafinha nesta quinta-feira. O jogador oficializou o acordo na sede do time, numa reunião com o presidente Juan Laporta e o diretor esportivo Deco. O novo vínculo vai até 30 de junho de 2028, com extensão de 1 ano em relação aos termos anteriores. Vamos lá, Tigrão. Qual o tema que você escolheu hoje para colocar a sua importante opinião? Esse manifesto aí dos 20 clubes integrantes, né, não é nem de uma nem de outra, tá misturado aí. Tem clubes da A e da B e não comparecerem à eleição, consequentemente também não vão votar, né? Só que a carne já está frita, né? Aí as federações já resolveram o problema. E até porque vai ser por aclamação. Não foi possível a inscrição de uma outra chapa. Quero parabenizar os 20 clubes que mostram a indignação de seus dirigentes, dos seus mandatários,
com relação à forma casuística, suspeita e muito prejudicial ao futebol brasileiro, que foi conduzido esse pleito aí da eleição, tocada a toque de caixa, volto a dizer, marcada muito rapidamente para a substituição do ex-presidente Edinaldo Rodrigues, afastado pelo TJ do Rio de Janeiro. Parabenizo a todos os clubes. Que isso sirva de exemplo para outros grandes clubes que estão aí no limbo, não se manifestam e são coautores de um crime lesa pátria que está acontecendo com o futebol brasileiro. Vamos lá, CH, qual o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje a sua importante opinião? A renovação do Rafinha com o Barcelona merece um novo vínculo, tá jogando uma barbaridade no Barcelona, ele e o espanhol Ramal, eles completam aí a dupla de ataque muito competente do Barcelona, o vínculo agora vai até junho de 2028 e ele merece um novo contrato, aumento de salário, porque realmente está jogando muito e o Barcelona faz um golaço em termos de projeção, porque tem que renovar sim com o Rafinha. São 19h11, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, é Cláudio Roberto, Bugrino. Eu fico pensando assim, eu assisto o jogo feminino, me dá um nervoso, sabe por quê? Da inocência. Tudo bem, não quero comparar, mas na atualidade tem que comparar o Guarani, são tudo inocentes, erra passe de 3 metros, não sabe marcar, sabe, tá assim. Valeu, hein? Boa noite para vocês aí. Boa noite, valeu. Mais um. Fala, Batistão, galera da Band, boa noite aí pra vocês, trabalhando aqui, fazendo um Uber, escutando a Rádio Bandeirantes. Acabei de escutar o comentário do Tigrão. O Tigrão é uma figura que a gente respeita muito, um comentarista muito cirúrgico, né? Eu considero, sou fã do Tigrão, mas entendo o ponto de vista do Tigrão, concordo com o seu ponto de vista, mas como um torcedor do Guarani, eu aplaudo o Marcelo Fernandes pela atitude que ele teve. Esse time precisa sim de um chacoalhão, de uns berros, de uns gritos, independente de ser mimimi, jogador de empresário, jogador de shopping, eles precisam saber o quão importante é jogar no Guarani. O Guarani não é nenhum time de várzea, o Guarani não é nenhuma instituição o qual eles simplesmente podem achar que nós somos uma camisa qualquer. O Guarani é o único campeão brasileiro do interior do Brasil. Sabe quando que um time vai conseguir fazer um feito desse novamente? Na minha opinião, nunca um clube do interior vai conseguir ser campeão brasileiro. Tá bom? Então eu gostei do comentário do Tigrão, mas só discordo nesse ponto. Para mim, Marcelo Fernandes foi positivo, sim, tem que dar um chacoalhão, não tem nada de mimimi, não. É porrada nesse jogador mesmo. Um abraço a todos aí, é o Mauro do Nova Europa. Boa, Mauro, boa. Não, você se expressou muito bem e eu só quero rapidamente, tá no finalzinho do programa, dizer que, primeiro, obrigado pela participação, pelas palavras generosas aí com relação ao nosso trabalho aqui, mas eu penso igual a você. O único questionamento, talvez aí esteja o ponto de você discordar, é que eu disse que ele tem razão, que é pertinente o que ele falou, eu só disse o formato. Eu, por exemplo, falaria lá na salinha, em grupo de 3, ou de 1 em 1, ou também, será que todo mundo estava encostado no barranco, jogando na sombra? Só isso, só o formato.
de ter sido um chacoalhão público. Mas eu concordo com o chacoalhão, sim. É que hoje tá tudo tão chato, né? Que aí fala coletivamente, já chegou aí no escutador de novela do Batista, ele já jogou no ar, porque, claro, ele é um jornalista, ele tá aí para passar a notícia. E aí já chega no jogador, a minha preocupação é que atrapalha ainda mais, porque nessa altura dos acontecimentos não dá para trocar todo mundo. Mas eu concordo com o que você falou, sim, perfeitamente. Eu só critiquei, ou só não faria no lugar do Marcelo, que tem razão na sua indignação, só no formato. Ele fez ali, alguém ouviu, tinha mais gente e tal. Isso hoje é um problema, até pela vaidade dos jogadores. Mas você está correto, é coerente, é justificável a atitude dele. Eu só não faria no formato que foi feito, e sim faria lá na salinha da comissão técnica. E o meu escutador não é de novela, é de futebol. Ou de tango. Não, eu não sou noveleiro, né? Assisti 2 novelas na minha vida inteira. Aquela do Roque Santeiro e Pantanal. Foram as 2 únicas novelas. Pantanal, não essa Pantanal agora recente, né? Circo dos Horrores. Tô falando do Pantanal original. Pantanal na Manchete. A TV na que desempenho, hein? TV Manchete. Que desempenho do Edu Pinheiro nessa novela, hein? Verdade. Como o velho do Rio. Deu show, não deu, Batista? Deu um showzaço. Como sempre, né? Em tudo que o Edu faz. Por isso que o Edu Pinheiro é o incomparável. Atenção, rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções, deliciosas, com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas. E a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento e ambiente agradável. O espaço é climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. E tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte participando, mandando para cá mensagem de áudio mais um. Fala Batista, boa noite. Boa noite CH, boa noite Tigrão, boa noite Gleger, boa noite a todos aí. Batista, esses jogadores do Guarani, eles não têm que ouvir isso do Marcelo Fernandes, eles têm que ouvir de todo mundo, que são os pés de rato, são tudo jogadorzinho medíocre, tudo jogadorzinho ruim. Tem que ir embora, põe o sub-20 na reserva, põe metade do sub-20 para jogar, metade na reserva e manda esses caras tudo embora do Guarani. Ok, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Já tem Palmeiras e Ceará. Ô Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Essa informação que chegou aí no seu escutador de novela rendeu, hein? Rendeu. Batista, se a Macaca for com 3 zagueiros, com certeza facilitará a vida do Náutico. O time é bom e nos aflitos com certeza será letal. Abraços, é o Laco. Abraço para você, Laco. Time possível, né, de ser escalado que eu passei aqui, ele vai ter 3 alterações.
Diogo Silva, Maguinho na lateral direita, 3 zagueiros. Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos, Arthur na lateral esquerda. Lucas Cândido, Léo Oliveira e Elvis, Jean Dias e Gé. Então o Dudu não pode jogar porque está suspenso. Foi expulso no último jogo. E aí tem uma alteração com a saída do Serginho e a entrada do Léo Oliveira. Seria mais uma alteração. Além da saída do Toró e a entrada do Gé. Então, 3 novidades. Danilo Barcelos, 1. Léo Oliveira, 2. E Gé, 3. Seriam, então, 3 novidades no time da Macaca para pegar o Náutico nos aflitos. Jogo que estará na tela da Band, sábado, às 5 da tarde, de graça. Comigo, com o Tigrão, com o Leandro Boles, e também teremos um repórter em loco para acompanhar o jogo, passar as informações e também entrevistar. Antes do jogo, os treinadores. No intervalo, um jogador de cada time. E no final do jogo, também um jogador de cada time. Transmissão de graça, TV aberta e também pelo Band Play. Caso não tenha TV aberta, pode baixar o Band Play e aí é de graça também, né? Só baixar o aplicativo. E se você tiver uma Smart TV, é aquela TV que pega a internet na TV. Aí você pode, através do aplicativo, jogar a imagem e o som na sua televisão. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, já já a bola rola em Palmeiras e Ceará. É Copa do Brasil, que você vai acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje, na lata, vamos ao primeiro tema. Separados, Harry Kane e o Tottenham encerraram um jejum de títulos. Atacante levantou a taça pelo Bayern de Munique, enquanto o clube inglês se sagrou campeão da Europa League. Kane passou 11 anos no Tottenham sem conquistar nenhum título. Já o jejum do clube inglês durava 17 anos. E aí, CH, quem se deu melhor, hein? Qual título você preferia ganhar, o campeonato alemão ou a Liga Europa? Com certeza a Liga Europa, que dá vaga direta para Champions. Com certeza a Liga Europa. Então o Kane se deu mal, então, né? Nossa, o que é pé frio, meu Deus. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? O título do Tottenham, da Liga Europa, sem dúvida nenhuma, muito mais expressivo. E o cara saiu, quebrou o jejum. Mas também ele ganhou lá, né? Ganhou no Bayern. Não era campeão há muito tempo, mas também no Bayern. Se nós formos nós dois lá e os caras deixarem jogar, a gente levanta o caneco, viu, Batista? O Bayern é muito grande, né? E é muito superior aos demais concorrentes na Alemanha. Olá, Tigrão. Zebras até agora na Copa do Brasil. O CSA eliminando o Grêmio, o Retrô eliminando o Fortaleza. E hoje teremos aí alguma zebra. Maracanã 1-0 no primeiro jogo contra o Internacional. Hoje será no Orlando Scarpelli. Vila Nova perdeu para o Cruzeiro 2-0, hoje é no Serra Dourada. Palmeiras 1-0 no Ceará, já tem o segundo jogo no Allianz Parque. Capital 0, Botafogo 4, esse capital é de Brasília. Hoje o jogo será no Mané Garrincha. CRB 1, Santos 1, hoje é no Rei Pelé. E Red Bull Bragantino 0, Criciúma 1, hoje é no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, estádio municipal, porque o Nabi Abi Chedid está em reforma, vai ser transformado em arena. E aí, Tigrão? Há um bom tempo atrás aí, teve um time nordestino que eliminou o Palmeiras, o Asa de Arapirá, Copa do Brasil.
Palmeiras está com um time espetacular, né? Imbatível, aí caminhando a passos largos para ser campeão brasileiro de novo e quiçá da Libertadores. Mas hoje eu acho que zebraça mesmo, seria o Ceará eliminar o Palmeiras em São Paulo. Não acredito em nenhuma grande zebra. Agora, você colocou aí como zebra o CRB eliminar o Santos. Não é zebra, né? Porque já empatou na Vila, a lógica é o CRB matar o Santos mesmo. Então, se acontecer alguma zebra de grande repercussão, para mim seria o Ceará eliminar o Palmeiras no Allianz Parque. Algo que eu não acredito que vai acontecer. E você, CH, qual é a sua opinião sobre este tema, né? Se teremos nos jogos de hoje alguma zebra? Boas chances. O futebol está muito equiparado por baixo. Não tem mais bobo no futebol. Vê se nesse jogo aqui, além do jogo do Santos, que é um perigo para o Santos, tanto é que levaram o Neymar, sem treinar, sem nada para lá. O Red Bull precisa vencer por 2 de diferença o Criciúma. O Cruzeiro eu não acredito em problema não, vai matar o Vila Nova. O Internacional está em péssima fase. Eu acho que passa, mas é bom tomar cuidado. Enfim, respondendo a sua pergunta, a chance é grande de acontecer de novo na Copa do Brasil, zebra nessa noite. Eu sigo com você, CH. Luka Modric anunciou a sua saída do Real Madrid após a Copa do Mundo de Clubes. Em comunicado publicado nas redes sociais, o meia croata afirmou que fará a despedida do Santiago Bernabéu no duelo contra o Real Sociedad neste sábado. O jogador está no Real Madrid desde 2012, quando deixou o Tottenham. Na sua opinião, Modric está no top 3 dos meio-campistas do Real Madrid na história, CH? Não, e eu explico por quê. O Real Madrid todo ano monta verdadeiras seleções mundiais e há muito tempo faz isso. Então ele vai deixar saudades, é um baita jogador, mas eu colocaria ele entre os 10 melhores na história do Real Madrid. E você, Tigrão, a sua reflexão aí sobre o tema? É um monstro de jogador e se não fosse, não teria sido titular praticamente o tempo todo, em 13 anos, no maior time do mundo da atualidade, que é o Real Madrid. É um monstro. Mas o Real Madrid teve tanta qualidade, e sempre tem qualidade, é muita coisa você falar na história, né? Fosse na década, sei lá, aí nos últimos 20 anos, mas na história é muita coisa. Eu também, eu vou com o CH nessa. Ele é muito importante, joga demais, é um monstro. Mas eu colocaria no top 10, não no top 3. Valeu, CH, um abraço pra você, até amanhã, CH. Pra você também, boa noite a todos. Vou me despedir do Tigrão, mas antes tem uma mensagem pra você, Tigrão. Boa tarde aí, Batista, aos amigos da bancada. Tô ligando aí hoje pra cobrar a aposta que eu fiz com o Tigrão. Eu falei que o Atlético Mineiro ia sapatear em cima do Maringá, e dito e feito. Ontem o Atlético meteu 4-0, o Hulk perdeu um pênalti, teve 2 gols anulados do Atlético pelo VAR, até aí tranquilo, tudo bem. O goleiro do Maringá foi eleito o melhor em campo, fez 35 milagres. E Tigrão, faz o Pix aí, Tigrão. Faz o Pix. Apostamos aí o jantar. Eu falei que... Você falou que ia ser no pau da goiaba. Eu falei que ia ser no Bumba Meu Boi. Não deu outra. Faz o Pix, Tigrão. Abraço. Legal, não, ganhou. Tem razão, aposta. Mas a aposta não tem nada de Pix não, companheiro. Nós combinamos o seguinte: se você ganhar a aposta, você vem para Campinas e vai comer no Ponto 10, que é o melhor restaurante aqui de toda a região. Abraço, Tigrão. Vem aí. E se eu Palmeiras ganhasse, eu ia comer aí no Chapuri. Então vem pra cá, Tigrão, tá fugindo da aposta. Não tem Pix. Vem aí, não tem Palmeiras Pix. E Ceará. Fique aqui é muito melhor. Tchau.